Pós-modernidade é isso. Há 3 horas, estava dando palestra num lugar que os caras pagaram 6 pau para entrar. Eu estava lá, Expo Management, né? Parabéns, foi brilhante. Você estava lá, companheiro. Então, e agora vamos falar de Marx. Eu precisei trocar o chip, por isso eu dei um pulinho no banheiro. Porque é outro mundo. Você foi nos 3 dias? Foi. Naturalmente lá eu não falei nada sobre o que eu estou ensinando aqui. Bom, nós estávamos trabalhando a questão da linguagem e ficaram 2 autores que me parecem fundamentais. Então pediria que nos concentrássemos. Então, só retomando, qual é a ideia? A ideia que nos norteia. As coisas que são visíveis na sociedade, incluindo as instituições, incluindo o HSM Expo Management, incluindo a moral, a religião, o direito, o discurso das pessoas, o professor Clóvis quando fala, etc, etc. Tudo isso, essa parte visível da sociedade, faz parte de uma superestrutura, né, que está assentada numa infraestrutura econômica. Isso já está repetido ad nauseam. Então, nesse sentido, o que nós fizemos ao longo desse curso? Num primeiro momento, esmiuçamos essa infraestrutura econômica. Falamos de produção, falamos de relações de produção, falamos de trabalho, falamos de tudo aquilo que constitui essa infraestrutura. E no encontro passado, começamos a tratar a superestrutura. E começamos a tratar a superestrutura através daquilo que ela tem de mais elementar, que é a linguagem. Então, Marx dá à linguagem uma grande importância e Marx nos conta, né, qual é o caminho que ele percorreu para tirar as conclusões que ele tirou. E esse caminho nós começamos a percorrer na aula passada, quando falamos de 2 textos de Platão, quando falamos de um texto de Aristóteles, e eu, no encontro de hoje, gostaria de destacar 2 textos fundamentais, que, sem os quais é muito difícil mesmo entender a perspectiva marxista da linguagem. Um é o filósofo da Revolução Francesa, o filósofo do século XVIII, o filósofo que é muito costumeiramente aproximado a Marx, que é Rousseau. Né? E um segundo filósofo do século XIX, um pouquinho anterior a Marx, de quem Marx se inspira, porém com quem Marx rompe muito a miúde, que é Hegel. Então, falaremos, nesse primeiro momento da aula, de 2 concepções de linguagem que me parecem fascinantes, a de Rousseau e a de Hegel. E aí, então, comporemos um quadro, né, interessante para entender a ideia central do pensamento marxista sobre a linguagem. Ok? Então, é nesse ponto que nós nos encontramos. Muito bem. Da onde é que nós temos que partir? Né? Se eu vou falar de Rousseau, é por causa de Marx. Se eu vou falar de Hegel, é por causa de Marx. Então, aonde é que Marx vai chegar? Né? Para que você tenha isso como referência. Que se as pessoas dizem o que dizem, essa é a questão da linguagem, elas dizem o que dizem por quê? Porque, de uma certa forma, elas estão inscritas numa estrutura social onde existem classes sociais e essas classes sociais estão em luta. Portanto, de uma certa maneira, o que Marx sugere, de uma certa maneira, é que existe
digamos, um uso da linguagem que é legitimador de uma dominação de classe. Né? O uso da linguagem, ele não é neutro. O uso da linguagem não é politicamente neutro. O uso da linguagem não é socialmente neutro. O uso da linguagem se disfarça de neutralidade, tipo, the book is on the table, né? Isso aparentemente é neutro, o livro está sobre a mesa, né? Aparentemente isso é uma mera constatação objetiva da realidade, mas o que está por trás é que a linguagem, invariavelmente, ela faz parte de um processo legitimador, né, da conservação das relações de produção como elas são, em outras palavras, de um sistema econômico que tem duas classes, aonde uma domina a outra. Então, a linguagem é parte do processo. E eu iria mais longe. Quer dizer, por que a linguagem é tão importante? Exatamente porque ela disfarça bem. Exatamente porque ninguém lembra da linguagem para pensar em dominação. Exatamente porque a linguagem é entendida de maneira ingênua como sendo um conjunto de palavras que corresponde ao mundo, de maneira neutra, de maneira imparcial, de maneira objetiva, de maneira... Então, quer dizer, de uma certa forma, fica à vontade, de uma certa forma, a linguagem é eficaz como instância de dominação simbólica exatamente porque nunca é claramente vista como tal. Então qual é a ideia que está por trás? Todo e qualquer tipo de dominação será muito eficaz quando disfarçar bem. Ou seja, quando não for imediatamente visto como instrumento de sacanagem. Está claro? Então, de uma certa forma, a linguagem cumpre maravilhosamente bem esse papel, e é por isso que nós estamos falando dela aqui. Ok? Mas, é claro, depois de termos comentado tanto sobre os autores da aula passada, eu faço questão de destacar dois que vão fazer parte desse quadro reflexivo que Marx nos oferece. E o primeiro deles é Rousseau. Eu queria destacar, né, que Rousseau ele tem uma obra sobre a linguagem. É totalmente diferente de Marx, que fala da linguagem de forma salpicada e dispersa. Rousseau tem uma obra que é um ensaio sobre a origem da linguagem. Ok? Então, eu queria lembrar a vocês que Rousseau tem uma obra que eu já citei nesse curso, Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, mas que Rousseau tem uma outra obra, que é diferente da primeira, e que se chama Ensaios sobre a Origem da Linguagem, que alguns traduziram também como Discurso sobre a Origem da Linguagem. E queria também destacar uma curiosidade. Tanto uma obra quanto a outra, Rousseau escreveu para participar de concursos filosóficos, que na época eram muito frequentes. Em especial a Academia de Dijon organizava concursos internacionais, onde ela propunha temas e pedia para que as pessoas propusessem reflexões sobre aqueles temas. E dois desses temas, um deles foi a origem da desigualdade entre os homens, e o outro foi a origem da linguagem. E, portanto, esses textos se chamam assim por uma questão de competição mesmo, de concurso. E Rousseau ganhou muita notoriedade no mundo intelectual da época por ter vencido esses concursos com muita facilidade. Então, a leitura do Discurso sobre a Origem da Linguagem é uma leitura muito obrigatória para quem quer ir um pouco além, né, nessa questão da reflexão crítica. Né? Eu queria ir um pouquinho além nessa coisa. Né? Eu não sei se você se dá conta, mas a linguagem é muito frequentemente usada, né,
para travestir, né, para esconder e para mascarar espaços de dominação. Né? Eu citaria o caso do jornalismo, por exemplo, né? O jornalismo contemporâneo. Né? Se você observar os slogans que vendem jornal, que são slogans publicitários, você vai perceber que por detrás deles existe uma certa concepção de linguagem que nós estamos denunciando. Né? Como, por exemplo, aconteceu, virou manchete. Né? Perceba que existe claramente nesse slogan, né, uma espécie de correspondência mecânica entre a revista e a realidade. Eu não tenho nada com isso. Aconteceu, virou manchete. Que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Mostrando a vida como ela é. É impressionante como tudo que é usado para vender jornal, vende jornal, que é linguagem, que é discurso, como sendo o quê? Um espelho neutro da realidade. Em outras palavras, não venha me acusar de querer dominar alguém, de querer manipular alguém pelo uso da linguagem, porque a única coisa que eu estou fazendo é dizer o que aconteceu. E o que aconteceu se impõe a mim. Eu sou, como me disse certa feita William Bonner, um escravo dos fatos. E naturalmente quem é escravo, obviamente, nunca poderá ser acusado de opressor ou de dominador. Então, quando William Bonner, que naturalmente usa toda a sua expertise para noticiar o mundo do jeito que noticia, e você sabe, o mesmo mundo poderia ser noticiado de infinitas outras formas, mas ele diz, eu sou um escravo dos fatos, ele está querendo deixar claro que a linguagem não é instrumento de nenhum tipo de dominação. Pelo contrário, quem usa a linguagem é escravo. Do quê? Da realidade. É a realidade que se impõe. Então, naturalmente, essa concepção de linguagem, né, como correspondente neutro da realidade, como instância neutra nas relações sociais, é o que Marx quer denunciar. Todo mundo que usa a linguagem participa de mecanismos de opressão. Ok? Claro? Inclusive eu aqui. Não é só o William Bonner. Existe uma linguagem de classe. Existe uma linguagem erudita. Existe uma linguagem... Né? Eu acho que as entrevistas do Lula são muito úteis, né? De um lado para irritar quem não gosta dele, mas de outro lado para entender o que eu estou falando. Né? Existe uma linguagem de classe e, é claro, ele aparentemente faz até de propósito, né? E exagera em certos recursos que deixam claro um certo pertencimento. Né? O meu time é esse aqui. Nunca negou. Nesse ponto há uma clareza muito clara no processo representativo. Bom, Rousseau. A perspectiva rousseauista de linguagem é muito sofisticada e merece a sua atenção. Rousseau começa discutindo uma tese dominante do seu tempo. E qual é a tese dominante do seu tempo? As pessoas começaram a comunicar para satisfazer certas necessidades materiais. Digamos que é uma tese mesmo consagrada, né? As pessoas precisavam comer, as pessoas precisavam... E elas perceberam que, através da linguagem, elas poderiam se comunicar e isso poderia ajudá-las a satisfazer esse tipo de necessidade fundamental. Então, Rousseau vai gastar todo o seu discurso para relativizar essa tese.
e para mostrar que com ela concorda muito parcialmente. Então, eu gostaria muito que você saísse daqui com a concepção rousseauista de linguagem, ou da origem da linguagem, bem calibrada e bem entendida. E o que é que Rousseau vai nos propor? Ele vai nos propor que, em primeiro lugar, conforme eu já expliquei, a linguagem a linguagem, pelo menos, da qual ele fala, né, é uma prerrogativa humana. É uma prerrogativa humana. E, portanto, de uma certa forma, é uma prerrogativa humana, por quê? Porque o homem tem uma diferença específica em relação ao resto da natureza. E a linguagem faz parte dessa diferença específica. Então, o exemplo clássico de Rousseau é o gato. O gato tem instinto de gato. O gato respeita o seu instinto. O instinto do gato é tudo que ele tem, é tudo que ele precisa. E o gato, diz Rousseau, não inventa, não cria, não excede, não arrebenta, não porra nenhuma. O gato obedece o seu instinto. E gato é gato. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, gato é tudo igual. Gato é de uma previsibilidade irritante. Né? Gato é gato. 100% gato. 100% instinto. Então, de uma certa maneira, esse gato aí não fala. Esse gato aí respeita o seu instinto e está tudo certo. O pombo é a mesma coisa. Pombo é pombo, 100% instintivo. Pombo é previsível. E veja que fique claro, hein? Que fique claro. Isso não quer dizer que a vida dele seja ruim. Pelo contrário, o pombo já nasce com tudo o que precisa para ser pombo. É isso que é fascinante. Então, as necessidades existenciais do pombo são 100% satisfeitas pela sua competência inata, pela sua tecnologia de origem. Ele não precisa. Ele não vai além porque ele não precisa. Ele já tem tudo o que precisa. Nós não temos tudo de que precisamos. Então, essa é o primeiro degrau da reflexão de Rousseau. A natureza humana é pobre. O instinto humano é deficitário. E as exigências existenciais complexas. Então, existe uma defasagem, um delta entre aquilo de que o homem precisa e aquilo de que o homem tem quando nasce. Isso é fascinante, cara. Procura me acompanhar. Isso é fascinante. Por quê? Um recém-nascido olha para ele. É um zero à esquerda. Eu tenho que dar exemplo de que o homem tem instinto também. O único que me ocorre é o seio materno. Que ele vai e mama. Eu não consigo pensar em outro. Até chorar ele precisa levar uma porrada para poder chorar. O homem é de uma incompetência instintiva fascinante. E é por isso que ele precisa de complemento. Precisa de complemento. O homem precisa levar a vida de maneira diferente do gato e do pombo. Ele precisa suprir aquilo que falta. E ele vai suprir o que falta graças à sua possibilidade inventiva, intelectiva, criativa, improvisativa, etc, etc, etc. Então o homem vai além, o homem excede, o homem transcende. O homem, de uma certa forma, desrespeita a sua natureza. O homem chega a querer mudar de sexo. Isso é um pouco antigo. É verdade. Me lembro de Roberta Close. Por sinal, nem sei onde foi parar. O homem chega a querer mudar de cor, de cutis, né? O homem, alguns lembraram aqui do Michael Jackson. Isso me faz rir. Esse é o mais complicado. O homem
faz bronzeamentos na praia, né? Quando ele não tem muito tempo, ele entra em fornos, micro-ondas, e agora ele se submete a jatos de tinta, etc., para poder mudar de cor. Então você percebe que não é só o Michael Jackson. Claro, o Michael Jackson é um pouco mais elaborado, porque é meio que na contramão. Mas o resto também é japonês querendo ser índio, eu não sei o que lá. Então, o homem extrapola, velho. O homem desmente a sua natureza. Eu sou isso, mas quero ser aquilo. Veja, eu te dou outro exemplo fascinante. O sujeito tem inclinação física para habilidade motora na mão esquerda, mas a escola, até outro dia, obrigava a escrever com a direita. Então, perceba a quantidade de vezes que o homem desrespeita a natureza. Né? O jovem ali concordou comigo, fico feliz. Minha tia Obrigava era canhota e foi forçada a escrever com a direita. A tia foi vítima dessa veleidade humana de querer consertar. Quer que eu dê outro exemplo? Eu vou dar um exemplo que me valeu uma inimizade, séria. Eu estava dando uma palestra para presidentes de empresa e eu citei como exemplo o odor. Né? O homem tem um odor. Né? E no afã de vencer a natureza, ele criou odores artificiais, catinguentos, né? Para substituir os odores. Estava o presidente da Natura, não caiu bem, não sei porquê. Ficou com ódio mortal de mim só porque eu disse que a cosmética é uma iniciativa de ir na contramão. Eu não estava criticando, é que é assim. Né? Quando você está fedendo, isso quer dizer o quê? Você está com o cheiro do seu corpo. Né? E quando é que você está cheiroso? Quando você está com o cheiro da indústria, né? Com o cheiro do capital. Né? E se for barato o perfume, está mal cheiroso. Né? E está bem cheiroso quando tiver com o cheiro do perfume caro. Tá claro? Então ainda não é questão de disfarçar por disfarçar. A alfazema de Jequitibá não serve. Mas se for a porrinha lá, aí é show de bola. Então você percebe que essa tentativa de vencer a natureza é uma tentativa especificamente humana. Quer dizer, no lugar de usar a natureza como referência, o homem usa a natureza como o quê? Como a evitar. É muito interessante uma empresa de cosmético fazer toda a sua campanha de marketing na natureza. Né? Por quê? Porque se for para ser natureza, deixa o cara feder, velho. Né? Porque é a natureza do corpo dele. Agora fala, não, porque meio ambiente, o caralho e tal. Só que é casca de romã da Ceilândia. Deixa o sovaco do cara é tão nobre quanto a casca de romã da Ceilândia. Você percebeu? Então é nesse ponto que Rousseau vai esclarecer. Né? O que caracteriza o homem é o excesso. Muito bem. Entretanto, que fique claro, o homem continua tendo a sua natureza. E como é que a natureza do homem se manifesta? Né? Como é que a natureza do homem se manifesta o tempo inteiro? Através daquilo que alguns chamaram de elan vital, potência, conatos, pulsões. Energia do corpo. Essa é dele mesmo. Né? Essa é dele mesmo. Então, você percebe que nós estamos diante de um problema interessante na perspectiva de Rousseau. O homem tem natureza, o homem tem energia, o homem tem tesão, o homem tem pulsão, o homem tem inclinação, mas o homem precisa ir além. O homem precisa ir além, por quê? Porque o seu tesão nunca bastou. Portanto, o que Rousseau observa? O Rousseau observa que, no caso do homem, a sua natureza não só não basta, como tem que ser, de certa forma, desarticulada. Tem que ser, de certa forma, redirecionada.
tem que ser, de certa forma, redefinida pela vida. Então, olha que fantástico. Enquanto o gato define a vida pelo instinto, o homem tem que definir o instinto pela vida. Ficou claro isso? Quer que eu repita? Não? Ficou claro isso? Mas pelo silêncio, acho que deveria ser repetido. Tem boa intuição, viu? Claro, eu notei assim um olhar pasmo. Eu vou retomar. O gato tem o instinto e o instinto determina a vida do gato. O homem primeiro vive e depois aprende aquilo que da sua natureza vai ficar e o que vai ser redefinido. Não sei se você percebeu. A existência do homem se impõe à sua natureza. A vida do homem se impõe à sua natureza. Ou, se você preferir falar como os existencialistas, a existência precede a essência. Mas isso não é novidade. O Sartre disse isso no século XX, mas Rousseau, sem dizer desse jeito, já tinha antecipado. No caso do homem, primeiro vem a vida, depois é que você acaba vendo como é que essa vida vai negociar com as suas pulsões, com os seus desejos, com as suas inclinações. Não é que o homem não tenha inclinação, mas no caso do homem, a inclinação não bastando para a vida, o homem vai aprender na vida como é que ele vai dirigir as suas energias, como é que ele vai dirigir as suas pulsões, como é que ele vai ser autorizado a direcionar as suas inclinações. E é nesse ponto que entra a linguagem. Olha que fantástico. A linguagem é uma instância social, a linguagem é uma instância civilizada, a linguagem é uma instância coletiva que tem a sua origem na necessidade de adequação da vida em sociedade e das pulsões ou paixões humanas. É daí que nasce a linguagem. A linguagem nasce da difícil adequação entre a vida em sociedade e as paixões humanas. Professor, como assim difícil adequação entre a vida em sociedade e as paixões humanas? Se eu precisar explicar, vai ser constrangedor. Mas se quiser, eu explico. Não é possível que você não tenha percebido que tem caralhadas de coisa que você bem que faria, mas que no final diz que é melhor não. Hein? Não tem? Quer que eu dê exemplo? Exemplos que eu dou são os meus, porque eu não sou outra pessoa. Outro dia o cara pegou e falou, você só olha, tudo que você fala é a partir do seu umbigo. Mas seria estranhíssimo se fosse de outra forma. Eu olho o mundo com o meu olhar. Eu sinto o que eu sinto. Eu penso o que eu penso. Faço xixi com o meu apetite, etc. É esse o problema. Então, é claro, aonde é que estão as coisas que eu gostaria de fazer que eu não faço? Muitas são relacionadas ao sexo, conforme fica evidente. Mas nem todas. Nem todas. Quantidade de gente que eu gostaria de esmurrar. Aos quilos. Uma delas foi neste evento, meu amigo. Porque lá tem os manda-chuvas e os manda-chuvas tem um segundo escalão de capatazes, entendeu? E aí, tem lá, não importa muito o que você diga, até porque ainda é preciso entender o que você está dizendo. Mas tem que acabar em 30 minutos. Se você não acaba em 30 minutos, é possível todo tipo de truculência. Hoje mesmo uma moça veio com um papel, estava escrito fim. Não é assim, vá concluindo,
Ô gordão, estava escrito fim, tá certo? Então, claro, eu ainda falei mais uns 10 minutos. Mas aí, na saída, veio um fulano, você extrapolou um tempo e tal, né? Veio, mas, pô, você é o mesmo cara do ano passado? É, sou eu o mesmo cara do ano passado, e você é o mesmo cara que extrapolou o tempo. Mas um sujeito enorme, né? Eu falei, qual é o próximo passo? É a agressão física? Aí ele pegou e falou, eu vou lhe contar uma história. Eu posso, é verídica a história. Que ele contou. Ele disse, conhece a história do Bill Clinton e do garçom? Eu falei, não. Essa me escapou. Ele pegou e falou, o garçom foi servir a manteiga para o Bill Clinton disse, não gostei dessa manteiga. Aí o garçom disse, mas só tem essa manteiga, se quiser é essa. Aí o Bill Clinton falou, escuta aqui, rapaz, sabe com quem você está falando? E o garçom disse, você, eu não tenho a menor ideia, mas eu sou o dono da manteiga. E ele riu. Você percebeu, velho? Mais ou menos assim, você apareceu aí, 6 mil aplaudindo, viu aquela vucu-vucu e tal, mas quem manda nessa bagaça sou eu, e você acabe na próxima vez no horário certo. Aí eu fiquei com uma vontade enorme de esmurrar, mas não sei por que eu não fiz. Uma das razões é que o sujeito era 2 vezes eu. Mas a outra razão é que mesmo que ele fosse a metade de mim, eu também não faria. Porque as consequências, evidentemente, são outras. Então, é claro, tem um monte de coisa que você faria que você não faz. Quase tudo, né, você não faz. E por que você não faz? Porque você supõe que não é melhor não. Ou seja, existe um controle social das pulsões. E a linguagem nasceu para que isto fique mais azeitado. A linguagem é a graxa que permite que a civilização e as pulsões deslizem de forma mais macia. A linguagem é o fusível entre 2 forças incompatíveis. O seu tesão vital e a civilização que já estava aí quando você nasceu. Não sei se você percebeu a origem da linguagem. Então perceba qual é a originalidade do pensamento de Rousseau. Onde é que está a genialidade aqui? Em primeiro lugar, Rousseau não cai no erro de dar à linguagem uma explicação individual. O homem sentiu necessidade de falar com outro homem e de repente ele falou. Qualquer imbecil percebe que não pode ter sido assim, porque se tivesse sido assim o outro não ia entender. Tá claro? Né? Nunca ninguém falou nada com ninguém, eu chego para você e falo, e aí, camarada? Você ia olhar para mim e da onde que eu ia tirar essas palavras? Você entendeu? Então a linguagem não é produção individual, ela é produção social. Porém, não é. Você vai dizer, sim, é social, mas e eu? O que eu tenho com isso? Não é? E Rousseau explica, pois é, tem muito a ver com isso, por quê? Porque apesar de ser social, a linguagem está para civilizar. A função da linguagem é civilizatória. E qual é a função civilizatória da linguagem? Contar para você aquilo que da sua natureza dá para aproveitar e aquilo que da sua natureza não dá para aproveitar ou tem que ser canalizado para outra coisa. Então, está com tesão, vai estudar matemática, né? Que tem prova amanhã, entendeu? Isso logo na adolescência, né? Está com tesão, olha o vestibular, né? E aí você vai para o cursinho, como chama esse que prepara para o ITA? Poliedro, né? Entra às 7 da manhã, sai às 6 da tarde. Alferes. Também. Bom, se prepara para o ITA, eu já entendo como deve ser. Então, arranca o couro durante o dia e dá 4 horas de lição de casa à noite. Então, o moleque, claro, quando termina o dia, ele está amaciado.
Ele está amaciado. Esse não vai criar problema. Você entendeu? Ele não vai criar problema, né? Ontem, na novela Viver a Vida, que aliás é um título de novela muito adequado para as minhas pretensões de aula, o rapaz disse para a moça que tem outros problemas, ele disse, minha querida, faça alguma coisa, seja lá o que for, faça alguma coisa. Né? É preciso que você faça algo. Eu achei muito interessante esse faça alguma coisa. Por quê? Mais ou menos assim, direcione a tua energia para uma atividade que a sociedade não espanque você. Entendeu? Tipo corte e costura, porcelanato, artesanato, ginástica, sei lá. Invente alguma coisa, mas alguma coisa que a sociedade tolere. A linguagem existe para este azeitamento entre a sociedade e as pulsões. Ficou clara a perspectiva de Rousseau ou não? Eu não sei se você percebeu, mas aonde é que Rousseau inova? A linguagem não surge para resolver o problema das necessidades individuais do Zé. O Zé precisa comer, então a linguagem surgiu. Né? O Mané precisa dar uma bimbada, então a linguagem surgiu. Não, não, não. A linguagem surgiu por uma necessidade social. Qual é a necessidade social? De preservar a sociedade. E aí, para preservar a sociedade, o que a sociedade precisa? Segurar a onda de todo mundo. E como é que a sociedade segura a onda de todo mundo? A linguagem. A linguagem, portanto, quanto mais sofisticada, quanto mais requintada, mais competente para direcionar as pulsões. É o que Foucault chama de docilização dos corpos. A docilização dos corpos se dá através de processos, que são processos, em grande medida, discursivos e linguísticos. Então, o que acontece? Graças à linguagem, por exemplo, você sofre ameaças. Graças à linguagem, por exemplo, você é aplaudido. E graças à linguagem, portanto, é o vetor do relacionamento com a sociedade e, portanto, o vetor que permite um certo adestramento do corpo para se alegrar com aquilo que não vai perturbar o mundo social. Portanto, a linguagem é social e tem uma finalidade social. E esta finalidade social passa por quê? Por uma transformação da natureza. E é por isso que Rousseau vai falar na definição de uma segunda natureza. Então, uma palavrinha sobre essa segunda natureza, muito embora acredito que você já tenha entendido do que se trata. A primeira natureza é aquela de quando você nasce. E você nasce muito próximo do javali. Né? Você nasce muito próximo do javali ou a quem? Porque o javali, bem ou mal, já nasce com o que precisa. Você nasce só com tesão. Né? E a sociedade não pode deixar você assim. Né? Um cara 100% tesudo é um problema. Então, o que acontece? A sociedade vai fabricar sobre você uma segunda natureza. Por que segunda natureza? Primeiro, porque é natureza. Por quê? Porque a sociedade vai agir sobre os seus afetos. E, portanto, sobre a natureza do seu corpo. Você vai passar a se alegrar de outra forma. Você vai passar a se entristecer de outra forma. Você vai passar a gostar de outras coisas. Você vai passar a odiar outras coisas. Portanto, é natureza. Mas é segunda natureza. Por quê? Porque a primeira não era assim. Olha só! Mas então um homem civilizado é um homem que se perdeu sob certos aspectos. Mas aonde está o meu eu? O meu eu natural? Esse está perdido para sempre. Né? Esse está perdido. Mas como eu era quando eu era uma criancinha? Como qualquer criancinha. Né? E o que foi que a sociedade fez com você? Isso aí que você vê. Agora, olhe no espelho. Foi o que a sociedade fez com você. Tudo o que você diz é a sociedade que deu. Tudo, a sua roupa, suas crenças, suas convicções, seus hábitos, sua maneira de interpretar o mundo, seus valores, seu não sei o quê. Tudo foi a sociedade que deu. Ah, e o que nasceu comigo? Tripa, bucho, fígado, rim, baço, etc. O resto foi a sociedade que deu. Portanto, eu acho que você entendeu. É uma segunda natureza. É uma segunda natureza.
Por quê? Porque a primeira natureza está perdida para sempre. Ah, e se eu ficar pelado? Você só eliminou um aspecto da vida em sociedade, que é a roupa. E olha que já muda bastante. Você pelado vale muito menos do que imagina. Né? Não digo só você, eu digo, bota todo mundo pelado, dá uma zerada, velho, que é uma beleza, entendeu? Porque, sabe, o jeitão e tal, né? Quando eu digo pelado, não é só roupa, mas é carro, é coisa, né? Limpa todo mundo para você ver como já dá um colorido diferente. Mas ainda assim sobram as palavras, sobram os maneirismos, sobra a postura, sobra uma maneira de ser, uma maneira de andar, uma maneira de falar, uma maneira de agir, uma maneira de ir no banheiro, uma maneira de ser, uma maneira de... que tudo você aprendeu em sociedade. Portanto, a sociedade fabrica em você uma segunda natureza. Costuma-se imaginar que a sociedade age sobre o seu intelecto só. E que você é um corpo que é como você nasceu, com um intelecto socialmente apetrechado. Nunca! Nunca! A sociedade age sobre o seu corpo. E o intelecto foi de sobremesa. É só a cereja do chantilly. Quando você vai para a escola, é para docilizar o corpo. O resto, se ela ensina equação de segundo grau, história da África, da Ásia, não importa muito, história da onde, você entendeu? Se é da Austrália. Alguém estudou a história da Austrália no ensino médio? Ninguém estudou, porque o pessoal combina. Vamos todo mundo estudar a história da França para dar a impressão que é importante em si e tal. Mas não importa se é a história da França e tal. O importante é o quê? É que você deixou de agredir, deixou de matar, deixou de passar a mão na bunda, deixou de coisar, deixou de violentar, deixou de coisar. Ou seja, você substituiu a sua primeira natureza, que é uma natureza libidinal, agressiva, intolerante, animalesca, por uma segunda natureza, que chamamos de civilizada, e a linguagem serve para isso. Legal? Espetacular! Se não a ideia, pelo menos a explicação. Não é claro. Se não a ideia, vamos a explicação. O Rousseau é show de bola. Falando sério, né? Você... nós estamos em novembro, né? Daqui a pouco chega dezembro aí. Daqui a pouco chega... Bom, e você vai ter aí uns dias, todo mundo nesses dias dá uma baixada de bola. Tem dias completamente inúteis, como a tarde do dia de Natal, por exemplo. Você já percebeu? Depois de encher o bucho do que sobrou do dia 24, você fica num negócio que não é uma coisa assim, né? Outro dia é uma coisa amarrada, embaçada, serve para as pessoas encherem a lata e brigarem com familiares, etc. Tal. Não incorra nos mesmos erros. Compre o discurso sobre a origem da linguagem de Rousseau. Claro, cara. Enquanto tiver todo mundo lá, naquela coisa, coma uma saladinha leve de rabanete, entendeu? Com um molho de manga temperado com lágrimas de castor. E leia Rousseau, né? Nossa, muito legal. Né? Por exemplo, quando ele diz assim, explicação da origem da linguagem, ponto de interrogação, ora, ponto de exclamação. Nós não começamos por pensar, nós começamos por sentir. Portanto, a origem e o fundamento da linguagem não está no pensar, mas está no sentir. Falamos porque sentimos. A explicação está nas paixões. Agora, não é assim, eu falo porque eu... Não é bem assim. A explicação está nas paixões. Mas ela está nas paixões justamente na necessidade que tem a sociedade de inibi-las, de coibi-las, de amarrá-las, de redirecioná-las, de redefini-las. Né? Então, se você chegar hoje e disser, professor Clóvis, quem sou eu? Né? E a resposta que eu teria tendência a dar, aquilo que a sociedade fez de você. Você é o resultado de um encontro de um Gordini com um Fenemé. Né? É bem essa a ideia. Né? Você,
Aliás, a metáfora foi maravilhosa, embora os carros sejam meio ultrapassados. Mas é bem isso. Quando você nasce, é o encontro de uma romizeta com uma jamanta. A jamanta é a sociedade. Você é a romizeta. Aí você olha, está lá a sociedade, olhando para você como se fosse um negócio monstruoso, e diz, amigo, eu não sei se você entendeu, mas vai ser como eu quiser. Né? É como fazer sexo com um gorila. Né? Como é fazer sexo com um gorila? Não sei, mas vai ser como ele quiser. Entendeu? Viver em sociedade é como fazer sexo com um gorila. Não sei bem como vai ser. Depende se é na Rússia, se é no Paraguai, se é no Chile, se é na Zâmbia. Mas vai ser como ele quiser, nunca vai ser como você quiser. Pô, foi fabulosa essa. E porque foi fabulosa essa, interrompemos e fazemos 5 ou 10 minutinhos de intervalo. Muito bem. Então, concluindo e procurando até dar uma resposta de corredor, concretamente a linguagem, que papel teria? A linguagem teria um papel duplamente justificador. A linguagem tem um papel justificador dos apetites do homem frente à sociedade e um papel justificador das castrações sociais frente ao indivíduo. Se quiser, eu repito, porque a mim me ocorre ser o jeito mais claro de resumir a perspectiva da linguagem. É preciso entender isso como sempre um movimento de mão dupla. Né? O homem tem pulsões e elas só desaparecerão no fim da vida, e a sociedade tem mecanismos de controle que se imporão até o fim da vida. Portanto, existe, na verdade, um jogo de ping-pong entre as pulsões do homem e os controles sociais. E a linguagem é bem a bolinha. A linguagem, portanto, o que é? A linguagem é a matéria-prima que vamos usar para justificar as pulsões frente à sociedade, e a linguagem é também a matéria-prima que a sociedade usa para justificar as repressões frente ao indivíduo. Então, de uma certa forma, a perspectiva rousseauista da linguagem é um pouco essa. A linguagem é, ao mesmo tempo, social e individual. Ao indivíduo atende à necessidade de manifestar suas paixões, a sociedade atende à necessidade de manifestar seus controles repressivos. Então, é nesse jogo que a linguagem desempenha o seu papel. O texto do Hegel não é específico sobre a linguagem e está num livro chamado Fenomenologia do Espírito. Qual é a ideia central do Hegel? Para o Hegel, a linguagem é o que permite, de um lado, a interiorização da palavra e, de outro lado, a exteriorização do pensamento. Então, eu paro aqui e nós avançamos. O que é que se está pretendendo dizer aqui? O que se está pretendendo dizer aqui, em primeiro lugar, é que não há pensamento sem palavras. E, portanto, não há pensamento sem linguagem.
O que se está dizendo aqui é que existem discursos em circulação na sociedade. E o que se está dizendo aqui é que o homem não para de pensar, isto é, de encadear palavras dentro dele. Então, perceba que existe um processo absolutamente fascinante. Porque é graças ao pensamento que o homem se apropria da linguagem. E é graças à linguagem que o homem exterioriza o pensamento. Então existe uma dupla dinâmica de apropriação e exteriorização. Neste momento, eu estou exteriorizando o pensamento através da linguagem. Mas podem acreditar, ao mesmo tempo que eu exteriorizo o pensamento através da linguagem, o próprio pensamento pressupôs a apropriação da linguagem que da qual eu me servi do mundo. Quer dizer, então, é de novo bem articulada a reflexão. Né? Quer dizer, quando você nasce, o que acontece? Você nasce sem nenhuma capacidade intelectiva. Você nasce sem nenhuma capacidade linguística. Você nasce zerado. Aí você começa a ouvir as pessoas falarem com você. A maior prova que você nasce zerado é que você nunca se lembra de quando nasceu. Não é porque faz muito tempo. É porque você só se lembra das coisas que você tem registro em você. E na época você não podia ter registro em você porque faltava linguagem para isso. Então você nasce zerado. Aí você começa a ouvir, etc. E de repente, de tanto ouvir, o que é que você faz? Por mera imitação, você balbucia. Balbucia quase sempre aquilo que você mais ouve, tipo mamãe. Né? Certamente não seria quiabo, seria mais diferente. Porque precisaria que alguém ficasse na sua frente falando quiabo, quiabo, quiabo. Né? Quiabo. Né? E aí, é claro, talvez a pessoa dissesse quiabo como primeira palavra. Né? Mas como a pessoa fica falando mamãe, 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 é normal que a pessoa, né, diga mamãe também. E aí correm lágrimas. Porque, claro, claro, de uma coisa singular, uma astúcia fantástica, um negócio extraordinário, etc, e tal. Ela falou mamãe. Ela poderia ter dito 1 milhão de outras coisas. É verdade. Eu não sei por que ela disse mamãe e não quiabo, né? Bom, então o que acontece? Pouco a pouco você começa a articular mamãe com outra coisa. E aí você vai desenvolvendo uma capacidade de juntar palavras. Você percebe que o próprio desenvolvimento do pensamento, ele é linguístico. Isso é que eu queria que ficasse claro. Não existe de um lado uma capacidade de pensar e que depois você dá um recheio com palavras. Né? Não existe uma estrutura inicial que você depois enche com palavras. Ah, agora eu vou pôr... Não. Pensar é encadear palavras. Portanto, aprender a encadear palavras é aprender a pensar. Não há nada no pensamento senão um processo encadeativo de signos, certo? Então, nesse sentido, né, que você percebe o quanto o pensamento é um processo apropriativo. E na hora que você entende que o pensamento é um processo de apropriação, é que você percebe o quanto a tua consciência é dependente do mundo polifônico e social em que você está metido. Porque se não tiver da onde apropriar, não tem palavra. Se não tiver palavra, não tem pensamento. Se não tiver pensamento, você viverá como bicho. Não é? E provavelmente viverá pouco. Por quê? Porque justamente você, como bicho, é um bicho estranho, que não sabe se defender. Então, nesse sentido,
o pensamento é uma forma de apropriação da linguagem que é social. Esse é o primeiro movimento. Mas qual é o segundo movimento? O segundo movimento é que além de você apropriar do mundo, né, se apropriar, né, da linguagem do mundo, você participa da linguagem do mundo. Você manifesta, você discorre, você fala. E quando você fala, o que acontece? Você exterioriza através da linguagem o pensamento. Então veja só, a linguagem permite que o pensamento reflita o mundo e a linguagem permite que o mundo reflita o pensamento. Olha que maravilha. Professor Clóvis é magnífico. Né? Então, eu só podia dar um exemplo, dou esta aula. Pergunto a você, quando eu nasci eu poderia dar essa aula? Nunca, nem mesmo eu. Né? Não poderia. Por quê? Porque nasci como você, idiota de tudo. Aí fui lendo, fui encontrando mundos, encontrando livros, encontrando pessoas. A grande maioria delas só me atrapalhou. Quase todas elas me atrapalharam muito, mas algumas poucas me ajudaram. E em função de tudo aquilo que eu li, o que acontece? Hoje eu posso dar essa aula. Então, eu me apropriei, mas hoje eu exteriorizo. Portanto, o que acontece? A linguagem permite o quê? Que o mundo contemple o meu pensamento. Mas a linguagem permitiu também que o meu pensamento contemplasse o mundo. Portanto, a linguagem é uma espécie de interface entre o interno e o externo. A linguagem é uma interface entre o mundo intrasubjetivo e o mundo intersubjetivo. A linguagem é uma interface entre o ego e a civilização. A linguagem é um bocal a dupla conexão. Né? E por isso ela permite que o individual seja social e que o social seja individual também. Posso me calar? Até porque eu não saberia melhorar isso. Viu? Eu cheguei no limite da minha competência didática. Isto é assim. A partir daí, se você for ler o Hegel, vai me aplaudir de pé. Por que eu vou aplaudir o senhor de pé? Compra o Hegel e lê. Eu prometo que você vai sentir vontade de me aplaudir. Muito bem. Ora, meus amigos, a reflexão do Rousseau e a reflexão do Hegel permite perfeitamente entender o ponto de vista marxista. Em outras palavras, qual é o ponto de vista marxista? O ponto de vista marxista é: a linguagem é o que permite uma conexão fluida entre as bases infraestruturais da sociedade e os cumes superestruturais da sociedade. Ou seja, é a linguagem que permite as conexões entre a base econômica da sociedade e todas as outras superestruturas. É graças à linguagem que os meios de produção, os modos de produção, as forças de trabalho patrocinam o direito, o Estado, a religião, o lazer, a moral, etc. E é graças à linguagem que essas superestruturas se comunicam entre si, constituindo um verdadeiro sistema. A linguagem, portanto, é o fluido, né, que engraxa o tecido social. Mas esse fluido que engraxa o tecido social, ele não é neutro, porque nada é neutro na sociedade. E, portanto, ele é o que é, socialmente determinado, politicamente determinado, etc. E para que nós possamos entender, a partir de agora, qual é o verdadeiro papel da linguagem nessa relação entre a economia e as superestruturas, é graças ao conceito de ideologia que isso será mais possível e mais palpável. Portanto, depois da linguagem, a superestrutura ideológica, a ideologia,
objeto da nossa inquietação a partir de agora. O que é ideologia? Em primeiro lugar, é preciso dizer que a ideologia, na perspectiva marxista, é uma entre várias possíveis. E é ela que nos interessa aqui. Em segundo lugar, é preciso dizer que a ideologia é um elemento superestrutural da sociedade. Isto é, a ideologia pode ser entendida, antes de mais nada, como um certo resultado das forças de produção e das relações de produção. Ou, se você preferir, a ideologia pode ser entendida como o resultado de uma certa luta de classe. Ou, se você preferir, a ideologia pode ser entendida como um certo resultado da dominação de classe. Ou, se você ainda preferir, é graças à ideologia que a sociedade é como ela é. Então, se a economia é a estrutura metálica do prédio, a ideologia é o próprio cimento do prédio. A ideologia é o grude. A ideologia é a argamassa. A ideologia é o link. É a ideologia que dá substância à sociedade. A ideologia está em todas as relações sociais. A ideologia está em todas as manifestações humanas. A ideologia está em toda a interpretação do mundo. E por isso, a ideologia é absolutamente central no materialismo histórico, ciência que estuda a história e a sociedade como ela verdadeiramente é. O que é importante destacar é que muitas vezes nós contemplamos o mundo. E quando contemplamos o mundo acreditando que a nossa contemplação do mundo é uma contemplação natural. Contemplamos o mundo e acreditamos que aquilo que vemos e aquilo que vem à nossa cabeça é o que só poderia vir. Acreditamos que as interpretações que fazemos das coisas que observamos no mundo são as únicas que poderíamos fazer. Acreditamos, portanto, que a nossa presença no mundo é um resultado estritamente biológico e orgânico. Pois muito bem, o conceito de ideologia permite entender que tudo aquilo que passa pela sua cabeça tem um viés ideológico. Isto é o resultado da sociedade ser como ela é. Quando você contempla uma árvore, você pode fazer em relação à árvore uma série de reflexões. Você faz uma série de links. Você faz uma série de associações da árvore. Essas associações poderiam ser outras, mas foram as que você fez. Elas são o resultado daquilo que a gente chama de sentido da árvore, o significado da árvore. Pois o significado da árvore é um significado ideológico. Isto é, ele é o resultado de uma produção social de sentidos que obedece a uma certa dominação de um grupo sobre outro grupo. Em outras palavras, a ideologia, na perspectiva marxista, deve sempre ser entendida dentro da lógica da luta de classe. A ideologia, na perspectiva marxista, deve sempre ser entendida na lógica da dominação de classe. E é nesse sentido que nós vamos abordá-la. Qual é a materialidade da ideologia? Na perspectiva marxista, a ideologia tem dois aspectos. Um primeiro aspecto é um aspecto que eu diria é um aspecto de ideia / representação do mundo. É um aspecto cognitivo, é um aspecto intelectivo. Toda ideologia é uma certa concepção de mundo. Toda ideologia é uma certa elucubração sobre o mundo.
Toda ideologia é uma certa inferência que você tira do mundo. Mas perceba, a ideologia, ela não é uma explicação científica do mundo. Não. A ideologia é uma reflexão sobre como o mundo deveria ser. É uma certa análise do mundo que é em função de como você acha que o mundo deveria ser. Portanto, toda reflexão ideológica é uma reflexão de dever ser e não de ser. Portanto, não científica. Nenhuma ideologia é científica. Nenhuma ideologia se predispõe simplesmente a analisar o mundo como ele é. Porque toda ideologia pressupõe uma reflexão sobre como as coisas deveriam ser pensadas, deveriam ser interpretadas. E, portanto, toda ideologia pressupõe um certo valor que você dá para o mundo. Isso está certo, isso está errado, isso é justo, isso é injusto, isso é adequado, isso é inadequado, isso é honesto, isso é desonesto, isso é competente, isso é incompetente, etc, etc, etc. Portanto, perceba, a ideologia pressupõe a ideia de como deveria ser o mundo, representação do mundo ideal, uma ideia de como as coisas deveriam ser. Portanto, qual é a primeira observação importantíssima quando se pensa em ideologia? Nenhuma proposta ideológica é verdadeira ou falsa. Por quê? Porque não se trata de verdadeiro ou falso. Uma assertiva é verdadeira ou falsa quando ela se dispõe a julgar o mundo, a fazer um juízo do mundo. Por exemplo, o céu é azul, verdadeiro ou falso, porque se dispõe ao quê? A uma constatação do mundo como ele é. A ideologia, ela não se dispõe a analisar o mundo como ele é. Ela se dispõe a inferir o mundo como ele deveria ser. E, portanto, não se trata nunca de verdadeiro ou falso. Porque se eu disser, deveríamos viver numa sociedade comunista, onde não há propriedade privada, e aonde todos teriam a mesma dose de riqueza, deveríamos distribuir a riqueza mais igualmente, deveríamos, etc., ora, não cabe dizer verdadeiro ou falso, porque isso não é da ordem do verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso é o céu é verde. Isso é verdadeiro ou falso. Mas o que deveríamos fazer, obviamente, não é verdadeiro ou falso. Portanto, o céu é verde não é uma perspectiva ideológica, mas deveríamos viver dessa ou daquela maneira é uma perspectiva ideológica. Portanto, eu acho que você entendeu, a reflexão ideológica é necessariamente associada ao homem. Por quê? Porque só o que se relaciona com o homem poderia ser diferente do que é. Não adianta nada fazer ideologia do vento, porque o vento ventará do único jeito que puder ventar. Não adianta nada fazer ideologia da pomba, porque a pomba é o que é. Não adianta nada fazer ideologia da maré, porque é o que é. Do gato, porque é o que é. Portanto, não há ideologia na natureza, só há ideologia na vida do homem. Por quê? Porque o homem, conforme explicamos, vai além do gato e do pombo. O homem excede, o homem transcende, o homem inventa, o homem cria. Poderia criar diferente. Por isso a ideologia, reflexão sobre como deveria ser. Reflexão sobre como deveríamos viver. Reflexão sobre como deveríamos nos organizar. Reflexão sobre como deveríamos coabitar. Porque todas essas coisas podem ser diferentes do que elas efetivamente são. Então eu acho que você me entendeu nessa perspectiva. A ideologia é uma produção do intelecto, antes de mais nada. Ela é uma produção do intelecto. E ela é uma produção do intelecto que o homem não para de fazer. Por quê? Porque, longe de ser científica, a ideologia ela revela muito mais a necessidade que o homem tem de se adaptar no mundo. A ideologia, no fundo, é uma busca coletiva da melhor adaptação possível às condições materiais de existência. Tá certo? Então a ideologia é recheada de desejos, de quimeras, de projeções, de delírios, de nostalgias, de mitos, etc. A ideologia está longe de ser uma
proposta de análise científica do mundo. Pelo contrário, é uma proposta de tudo, uma proposta sempre relacionada a como as coisas deveriam ser. Então, essa é uma primeira perspectiva da ideologia. Uma reflexão sobre o dever ser do mundo. Mas essa é só a primeira perspectiva. A segunda perspectiva da ideologia, ela é mais sofisticada. A ideologia, além de ser uma análise de como as coisas deveriam ser, ela é também um conjunto de práticas, de hábitos, de costumes, de condutas. E, portanto, a ideologia tendo dois aspectos. O primeiro, pensamento, intelecção sobre o mundo. O segundo, prático, conduta, comportamento, ação. Ora, em que medida essas duas partes se imbricam? Porque eu não sei se você percebeu, mas existe uma aparente contradição. Na parte intelectiva, a ideologia ela tem por materialidade um discurso sobre um mundo que não é. É um discurso sobre um mundo que deveria ser, mas é um discurso sobre um mundo que não é. Na parte prática, a ideologia se traduz em práticas que são, efetivamente, práticas que são conduta, que são ação, que são comportamento. Então você dirá, como é possível o mesmo conceito dar conta de uma reflexão sobre um mundo que não é, né? Um mundo ideal, se você preferir, e de uma prática que é? Pois é. É que essa prática é uma prática transformadora de um mundo que é num mundo que não é ainda. Por isso, estão perfeitamente imbricadas. Em outras palavras, é porque tenho um pensamento transformador do mundo, é porque quero chegar lá que vou agir aqui. Em outras palavras, a ideologia está no meio e no fim, se você preferir. A ideologia está no meio, quer dizer, na ação, na estratégia, na conduta, na prática, no costume. E está no fim, quer dizer, aonde eu quero chegar, aonde eu quero alcançar, que mundo eu quero fabricar, que finalidade eu quero buscar. Portanto, não há nenhuma contradição conceitual, né, entre esses dois elementos. A ideologia é hábito e a ideologia é pensamento, é reflexão. Muito bem. Aqui eu queria fazer uma observação. Tanto o aspecto intelectivo da ideologia quanto o aspecto prático da ideologia são o resultado de uma base social e material muito clara. Qual é esta base social e material muito clara? Os meios de produção, a propriedade privada dos meios de produção e a dominação de classe. Portanto, aquilo que o homem pensa que deveria ser o mundo é, de uma certa forma, resultado de uma dominação de classe. E aquilo que o homem faz para alcançar isso que ele quer alcançar também é o resultado de uma dominação de classe. Então, falemos desses dois aspectos. Existe uma ideologia burguesa. E o que é uma ideologia burguesa? Uma ideologia burguesa é uma certa concepção burguesa de como o mundo deveria ser. Ué, mas um minutinho. Se é o burguês que domina, ele já deveria ter fabricado o mundo como ele quer. Não necessariamente. Né? Apesar de ser classe dominante, o burguês ainda não está, de uma certa forma, em condições de fazer o mundo como ele gostaria que fosse, porque isso faria desaparecer a ideologia. E aqui eu chego num ponto. Muitos são os teóricos que falam do fim da ideologia. Em que medida haveria o fim da ideologia? O fim da ideologia haveria quando o mundo sonhado e imaginado se tornasse o mundo real. O mundo ideal. Discovery Channel. Né? E
quando é que o mundo sonhado se converteria no mundo real? Segundo alguns teóricos, com a globalização ou a mundialização. A ideologia burguesa teria alcançado o seu mundo ideal. HSM, Expo Management, é uma espécie de aproximação fantástica entre o que eu penso do mundo e o mundo real. Entendeu? Né? A Bolsa de Valores de Nova York é uma aproximação fantástica entre o que eu quero do mundo e o mundo real. Portanto, o mundo real teria se aproximado tanto do que o burguês acha que deveria ser o mundo, que desaparece a ideologia burguesa, porque a ideologia burguesa é substituída pelo próprio mundo. O mundo já é a ideia de mundo. Não há por que elocubrar mais. Alcançamos Paradise Resort. Tá claro? 18 celulares, descartabilidade de tudo, superficialidade reflexiva, consumo desenfreado, dinheiro para tudo quanto é lado, e etc. Enfim, pense num burguês, veja o que ele fala durante o dia, e você mais ou menos descobre qual é o mundo ideal dele. Eu nem tenho muita familiaridade assim, mas suponho que seja isso, né? E não sei o quê. E aí você vê o surgimento dos shopping centers, né? As análises que os pós-modernos fazem é no sentido do fim da ideologia, exatamente por quê? Porque eu não tenho mais por que ideologizar o mundo. Chegamos lá, quando o real e o imaginado se confundem, né? Na Daslu, né? Nas grandes catedrais do consumo, né? Nas grandes catedrais do bem-estar, nas grandes catedrais da satisfação radical, né? Dos apetites que podem ser satisfeitos. Né? Então aí chegamos no ponto máximo. Quando é que o burguês volta a ideologizar? Quando a quimera se afasta do mundo real. E quando é que a quimera se afasta do mundo real? Quando o mundo real se afasta da quimera. Não tenha dúvida. Né? Mais ou menos quando dá uma zica. Não é bacana quando dá uma zica? Creque! E aí a hora que creque, o que acontece? O mundo estúpido se afasta do meu delírio. E aí, é claro, eu continuo tendo que ideologizar. Por quê? Porque agora o mundo se afastou. Beleza? Acho que ficou clara essa perspectiva. Né? É o que eles chamam de crise. Crise é quando a teoria se mostra incapaz. Quando o homem descobre o ineditismo. Né? Quando o homem descobre o radical ineditismo e imprevisibilidade das coisas. Né? E aí, claro, sempre haverá o mesmo cara que previu a solução do mundo, falando agora da crise, etc., até que nova fórmula se apresente, etc. E tal. Então, assim, caminhamos. A ideologia, portanto, é uma quimera a respeito do mundo. Existe uma ideologia burguesa. Aí, naturalmente, o que é que você poderia dizer? Se existe uma ideologia burguesa, existe também uma ideologia proletária. Um pensamento proletário. Um pensamento sobre como o mundo deveria ser proletário. Não é? Justamente não existe. Esse é o problema. Não sei se... pois é. Não sei se você já se tocou, mas não existe. E por que não existe? Claro, o proletário não pensa. Então qual é o problema? É que a dominação burguesa é uma dominação ideológica burguesa. Essa é uma constatação. Ela é também física, porque a burguesia controla a polícia, né? Controla o exército, controla as forças repressivas, mas ela quase nunca usa. Ela quase nunca usa. O policial está a serviço da burguesia, mas quase nunca ele desempenha esse papel. Um papel de força repressiva de classe. Quase nunca. Mas e os assaltantes por aí? Isso não tem nada a ver com luta de classe. Isso é tudo desorganizado. É um ladrão aqui, outro ladrão ali, um ladrão lá. Não tem nada a ver. Só o PCC
só o PCC, só o MST é alguma coisa relativamente articulada. E aí a polícia e o exército mostram a sua verdadeira índole burguesa para ir lá, botar ordem nas coisas e colocar cada um no seu quadrado, isto é, eu com milhões de alqueires de terra e você com nada, que é o seu lugar. Né? Mas isso é muito raro, isso é muito raro. Então, a dominação não é física, a dominação é ideológica. E por que a dominação é ideológica? Porque a ideologia burguesa supera a ideologia proletária. De uma certa forma, sim, porque a ideologia proletária não existe. O burguês, o proletário, ele compartilha da ideologia burguesa. Né? De uma certa maneira, é aí que você diz, o proletário quer ser burguês. Sim, é verdade. Por quê? Porque ele compartilha dos valores burgueses. E mesmo quando ele faz ou pensa em fazer a revolução, mesmo quando ele pensa em modificar, mesmo quando ele pensa em aloprar, mesmo quando ele pensa em subverter, ele pensa em subverter segundo os valores da burguesia. Porque ele não tem valores para botar no lugar. Isso é Marx dizendo, hein? Eu estou brincando com você por quê? Porque na hora que o Lula ele se vangloria de aumentar o poder de consumo do terceiro e quarto escalão, o que isso quer dizer? É servir-se de um critério burguês, é servir-se de um valor burguês, é servir-se de uma ideologia burguesa para justificar uma reforma social. Não sei se você percebeu, porque eu não tenho nada a pôr no lugar. Então eu vou pegar um valor da burguesia e vou estender ao proletariado, na perspectiva marxista, prestando assim um desserviço para a revolução. Né? A hora que eu deixo o proletário comprar nas Casas Bahia, e é o proletário que comprará pagando, porque não tem inadimplência as Casas Bahia, a inadimplência está no outro polo da sociedade. Né? A Casa Bahia não tem inadimplência. A hora que você estende ao proletário a prerrogativa do consumo, o que acontece? Você está desarticulando a luta de classe. É por isso que o Lula, numa interpretação marxista ortodoxa, ele seria o quê? Um instrumento útil nas mãos da burguesia para manter as coisas como elas são, com uma aparência de fachada fantástica. Entendeu? Curtiu ou não? Você entendeu o que eu quis dizer? Não? Na hora que eu digo para o terceiro escalão, olha, você está consumindo mais graças a mim, eu estou reforçando um critério burguês de felicidade para garantir uma melhora da vida. Eu não estou dizendo, olha, eu não vou estender o consumo para vocês, porque esse negócio de consumir essas parafernália toda só interessa ao dono da Casa Bahia. Né? Nós temos que dar uma vassoura para cada um de vocês, para vocês arrebentarem com tudo lá em cima. Não, não é isso. Talvez por isso o apreço de muitos, os que verdadeiramente têm dinheiro, pelo Lula. Né? Exatamente porque entenderam rapidamente que o Lula é ótimo para manter as coisas como elas são. Isso numa análise estritamente marxista. Né? Eu estendi os privilégios, as classes, não sei o que. Eu estou estendendo a ideologia burguesa e estou, mais do que isso, eu estou garantindo que a ideologia burguesa seja de fato a única e que o critério do consumo seja indiscutivelmente o único para julgar a vida, julgar o governo, julgar a política pública, julgar a ação social, julgar... Tá claro? Você percebeu? Que bacaninha é isso. Show de bola. Né? Aí você fala, professor, por que não existe uma ideologia proletária? Por que não existe uma concepção proletária de como deveria ser o mundo? Né? Por que isso nunca aconteceu? Claro. Então, se você quiser mudar a pergunta,
eu mudo. Por que o proletário segue a ideologia burguesa? Ou porque ele não tem uma ideologia proletária? Então, essa é a grande pergunta. Né? E, naturalmente, a resposta é simples. Porque ele não detém a propriedade dos meios de produção. Então, essa é a perspectiva. Em outras palavras, é porque o burguês detém os meios de produção que ele detém também as condições materiais de produção da ideologia dominante. A senhora diz, mas e quem é que na sociedade produz a ideologia dominante? A igreja, a escola, a mídia e tudo aquilo que produz discursos na sociedade. Não sei se me entendeu. E o burguês controla tudo. Está claro? Então é evidente que por detrás da educação, por detrás da reflexão sobre como deveria ser o mundo, por detrás da moral, por detrás da religião, por detrás de tudo que você imaginar como critério de definição do certo e do errado, tem os interesses de classe e as condições materiais do burguês enquanto proprietário privado dos meios de produção. Como seria possível ser diferente? Ou seja, quais as condições materiais da revolução? Conseguir que o proletariado tivesse as mesmas condições. Essa é a proposta, por exemplo, de muitos. Entre eles, de um fulano, um romeno chamado Georg Lukács, que escreveu História e Consciência de Classe. Toda a sua proposta é no sentido de dar ao proletariado as condições materiais de produção de uma ideologia própria, de uma reflexão própria sobre como deveria ser o mundo. No Brasil, Paulo Freire, que bolou um método de alfabetização de adultos a partir do quê? De uma consciência de classe e da necessidade da produção de uma ideologia própria do povo oprimido. Não sei se me acompanhou. É claro, não havendo uma ideologia proletária, a ideologia burguesa se apresenta como a única possível. E a melhor maneira de você entender que ela é a única possível é você concluir assim: nossa, eu nem sei como fazer para pensar numa ideologia que não é essa que está aí. Vocês viram? Eu nem sei como o mundo poderia ser para ser diferente do que ele é. Eu nem imagino como seria o mundo se não fosse do jeito que ele é. Ótimo, acho que você entendeu. Não é muito simples uma ideologia para concorrer com a ideologia burguesa, porque você nem imagina como poderia ser. É sinal que a ideologia burguesa tomou conta de todos os espíritos. E é por isso que Gramsci vai chamá-la de ideologia hegemônica. Por que hegemônica? Não tem rival. Por que hegemônica? Porque não tem enfrentamento possível. Por que hegemônica? Porque no mercado ideológico ela é única, ela detém um monopólio. E todos concordam sobre como o mundo deveria ser, dando assim a impressão de que existe uma obviedade de que, sendo assim, ele é muito bom. Não sei se me entendeu. Né? Como é que eu vou propor uma reflexão crítica da ideologia burguesa se não há referência de oposição, se não há contramão, se não há uma outra possibilidade? Não sei se me entendeu. A dominação burguesa decorre de uma dominação ideológica muito particular. É uma vitória por WO. Né? Não é assim, eu pego o pensamento burguês sobre o mundo, o pensamento proletário sobre o mundo, comparo e chego à conclusão que esse é melhor do que esse. Não tem isso. Não tem isso. Só tem um entendimento sobre o mundo. Só tem uma concepção de como o mundo deve ser. Né? E esse é o estágio do capitalismo que hoje denominamos globalização. A ideia de globalização tem menos a ver com o fato de pegar o mundo inteiro, porque sabemos que a globalização não pega mesmo o mundo inteiro.
Mas a ideia é global por quê? Porque é único. Agora, eu queria que você me acompanhasse. Né? Quando você só tem um entendimento de como o mundo deveria ser, você não consegue enxergar esse entendimento como dominante. Por quê? Porque você fica se perguntando, mas se esse é o dominante, cadê o dominado? Como não tem o dominado, você tem uma dominação sem dominado aparente. O que descaracteriza o processo de dominação. Não sei se está me acompanhando. Porque na hora que você vê um cara batendo no outro, fica evidente a dominação. Na hora que você não vê um cara batendo no outro, é muito difícil julgá-lo como dominante, posto que não há o dominado como contraste. Então toda hegemonia, paradoxalmente, ela esconde o processo de dominação. Toda hegemonia mascara o processo de dominação com a suspeita da evidência, da obviedade. Ou seja, todo mundo concorda que tem que ser assim, é sinal que é obviamente assim. Na hora que desaparece a pluralidade ideológica, na hora que desaparece o mercado ideológico, na hora que desaparecem as múltiplas concepções de mundo ideal, a única concepção de mundo ideal remanescente, ela perde a característica de uma possibilidade entre outras e passa a assumir a característica de verdade absoluta, de indiscutibilidade. Não há como comparar, não há como contrastar, não há como enfrentar. Né? Eu vou insistir nisso aqui. Né? Quer dizer, quando você tem 5 ou 6 ideias sobre como deveria ser o mundo, você tem condições de perceber que uma é melhor do que a outra, perceber o enfrentamento, perceber os interesses em jogo, perceber, portanto, a luta pela definição da ideia mais plausível. Tá? Vamos imaginar que nós discutíssemos aqui como deveria ser a aula. Se o aluno pode se manifestar, não pode, perguntas a partir de quando, não sei. Há várias possibilidades de definir a melhor aula. Então fica claro o parecer de cada um e o enfrentamento de cada um. Na hora que todo mundo concorda sobre como devemos organizar o mundo, é esse o caso do mundo hoje, né? Ou seja, quando você põe republicanos e democratas nos Estados Unidos, que um é crioulo e o outro é branco, mas tirando isso é tudo igual, né? Na hora que você põe hoje PT e PSDB, tirando a história dos candidatos, o resto, o que eles vão propor, é até engraçado, né? Se alguém soubesse citar uma proposta presidencial para as próximas eleições, que me conte, né? Porque ninguém diz rigorosamente nada, e quando algo é dito é na esfera da mais absoluta obviedade, tipo, queremos uma educação boa e uma saúde boa, alguma coisa que você vê que é óbvio, porque se você disser o contrário, fica grotesco, do tipo, não vamos educar ninguém. Seria fabuloso se alguém dissesse isso, eu ganharia o meu voto, né? A partir de agora cada um faz o que quer, e cada um trepe com quem quiser, e não sei o que e tal. Não, vamos fazer uma educação de primeiro mundo, e vamos fazer uma saúde de primeiro mundo, etc e tal. Quer dizer, é uma obviedade absoluta. Por quê? Porque o resto está todo mundo de acordo. A única coisa é que eu quero o poder para mim, você quer o poder para você. Tirando isso, qual é o corpo que vai se alegrar com o poder? O resto, as ideias são as mesmas. Ninguém tem nem muito como discordar. Por quê? Porque já não há mais muito soberania nacional para decidir. Está tudo inscrito numa lógica global e interdependente. Você não pode mais espirrar fora da bacia. Está tudo amarrado, está tudo dominado. A ideia de que está tudo dominado é uma ideia claríssima. Está tudo dominado. Ninguém mais pode pensar diferente. Nem mesmo uma guerrilheira pensa diferente. Nem mesmo o exilado lá no Chile pensa. Todo mundo pensa igual. Todo mundo reza pela mesma cartilha. Na hora que todo mundo reza pela mesma cartilha, desaparece a dominação por falta de dominado. Desaparece o forte por falta de fraco. Desaparece o diretor por falta de subalterno. Desaparece o norte por falta de sul. Desaparece, portanto, o contraste. Não sei se está me acompanhando. E tudo vira hegemônico, global, indiscutível. E, portanto, obviamente,
desaparecem completamente todas as condições materiais de um processo revolucionário. Alguém poderia dizer, bom, quem é que destoa um tostãozinho muito mais pela fachada do que outra coisa? Você pega um cara como o presidente da Venezuela. É claro que os meios de comunicação já se incumbiram de fazer a sua cabeça. Então você não gosta dele. Pois é. Mas saiba que ele pisa pelo menos um dedinho fora da bacia. Ele discorda. Ter ido aos Estados Unidos e dizer que já ainda sentia o cheiro de enxofre do presidente dos Estados Unidos lá dentro é um indicativo, né, de um... Quer dizer, é 90% marketing, talvez até mais, talvez seja 99% marketing, mas tem 1% de desentendimento, de discordância, né? Tem 1% de coisa que o nosso presidente não tem. É completamente incorporado. 1% de discordância foi o presidente do Irã. Né? Então, você percebe que as fissuras são fissuras mínimas, são fissuras de aparência, e que por detrás das fissuras de aparência existe uma pasmaceia de concordância geral, que é a dominação ideológica na sua perspectiva mais ampla. Eu já citei esse exemplo milhões de vezes, mas cito muito rapidamente. Certa vez fui com a minha família a um restaurante caro da cidade. Quando saí do almoço, um rapaz foi buscar o meu carro e o outro ficou ali. Ele perguntou se eu tinha gostado, eu falei que sim, mas achei caro. Ele me disse, eu sei quanto o senhor gastou, é mais do que o que eu ganho no mês. Então eu me irritei. Porque a constatação dele não foi uma constatação indignada. Foi uma constatação serena. E o que quer dizer uma constatação serena? Quer dizer, é perfeitamente normal que você gaste num almoço mais do que o que eu ganho no mês. E eu perguntei por quê. Ele disse, porque as pessoas que vêm aqui são doutores. Eu calculei comigo mesmo e concluí que doutor naquele restaurante, talvez eu fosse o único. E também o único com dificuldade para pagar a porra da conta. Foi desde quando doutor tem dinheiro, né? Há um erro. O doutor que tem dinheiro não é doutor. Pode investigar, né? A sociedade até chama, mas... Porque o sujeito perdeu tempo de fazer doutorado, ele já deixou de ganhar dinheiro uns bons anos. Aí eu perguntei, você acha justo que alguns tenham estudado tanto? Acho. Porque não precisaram trabalhar. Aí eu fui me irritando e perguntei, e você acha justo que alguns tenham que trabalhar desde criança? Acho. Os pais não têm como manter. E você acha justo que alguns não possam manter os filhos? Acho. E assim foi a conversa. E no final o sujeito me disse, e aqui é bem legal, porque no final do dia, quando sobra uma carne, eles dão para nós e a gente faz um churrasquinho. E aquilo me irritou. Eu falei, você acha justo que você tenha que comer o que sobra? Pô, não estou nem pagando pela carne. E você percebe que aquele sujeito é o primeiro a defender o mundo como ele é. E aí você poderia pensar, mas então a ideologia é uma produção burguesa para enganar o proletário? Não.
Não porque não existe cinismo. O burguês compartilha da ideologia. De uma certa maneira, o burguês é tão alienado quanto o proletário. Só que ele é beneficiado. O burguês é tão vítima quanto o proletário de uma ideologia hegemônica, de um entendimento pasteurizado e comum de como as coisas deveriam ser. Não existe, vou enganar proletários hoje mais do que fiz ontem. E a mulher burguesa diz, estou orgulhoso de você. Hoje você alienou 750 proletários e ontem foram só 500. Estou orgulhosa. Não, não existe isso. E é exatamente porque o burguês concorda muito mais com o proletário do que discorda, que não tem revolução nenhuma. E da onde vem essa concordância? É que burgueses e proletários estão expostos aos mesmos processos, às mesmas instâncias divulgadoras de como o mundo deve ser. E quais são esses processos? A mídia, a escola, a igreja, não sei o quê. Padre Marcelo. Quando abre a boca. Telenovela, muito bem observado. A lógica da telenovela é uma lógica perversa. A telenovela exclui os miseráveis, mais ou menos 1/3 da população do Brasil está fora. E o pobre da telenovela é um pobre bizarro, é pobre sueco. O pobre da telenovela é pobre sueco. Porque o pobre na telenovela, por exemplo, eu me lembro de Porto dos Milagres, o pescador Guma tomava café da manhã na cama, com geleia, ovos fritos. Eu pergunto, você, velho, eu não estou dizendo nem eu, você toma café da manhã na cama com ovos e geleia? Você. Se toma, talvez tenha se dado conta que está no curso errado. Que porra de pescador é esse que tem a Camila Pitanga servindo omelete na cama? Essa coisa mais louca, cara. Que caralho de pescador é esse, velho? Na novela Por Amor, o pobre morava em Niterói. O filho era o Eduardo Moscovis, típico miserável, só se olhar para ele. E a mãe do Eduardo Moscovis levou a filha para Disney. Esse é o pobre. Não é legal? E isso serve como uma escola. Não sei se você já percebeu, mas a telenovela dura exatamente um semestre escolar, 4 meses. E a lição de casa é bem feita. Porque depois de uma telenovela inteira, o que é que você aprende? Que o rico sofre muito. Veja o pobre José Maia com a filha paraplégica no hospital. E não há dinheiro do mundo que consiga fazer a menina sentir cócegas no pé. Em compensação, lá no subúrbio do Rio, o pessoal está dançando pagode feliz da vida. O que é que você conclui? Esse negócio de ser milionário não é legal. Porque o milionário fica com a filha paraplégica. Não é bacana? Mas, para você que é feliz e não tem a filha paraplégica, vai ter missa às 6 horas da manhã no domingo.
horário de proletário. Você que acorda cedo mesmo todo dia, 6 horas da manhã, consagração batismal, onde, se a coisa realmente estiver mal aqui, garanta pelo menos a transcendência, onde tudo vai se dar bem. E aí, o pacote é infernal. É uma engenhoca de guerra. A Globo, o Padre Marcelo, Deus, Cristo, e, né? Natal, e o Lula. Tudo compõe um pacote, mais o pagode, né? Que nossa, cara. O churrasquinho que sobrou do restaurante do cara, né? Mais o pagode, mais o Lula, as Casas Bahia, que facilitam em 38 meses sem juros, mais o não sei o que, fazem com que você... Não, pô, estamos bem pra caralho. Eu pergunto, quando é que o proletariado vai dar um pau na burguesia desse jeito? Nunca. Nunca. E você dirá, professor, e quando é que o senhor vai liderar as massas? Eu moro do lado de uma casa em Higienópolis que é a sede da TFP. E eu costumo dizer para os meus amigos que vêm de fora que aquela é a sede do Partido Comunista de Higienópolis. PCH. O Partido Comunista de Higienópolis não tem nenhum membro. A banda existe, eu moro do lado. Olha, qual é a perspectiva revolucionária? E Marx responde: só haverá revolução quando se alterar a infraestrutura. Quando é que o proletário vai ter a ideologia própria? Quando o bem não for mais produzido em propriedade privada. Ficou claro? Porque na hora que não tiver mais a propriedade privada, não tem o proprietário privado. Na hora que não tiver o proprietário privado, desaparece a condição da dominação. A partir daí, como num passe de mágica, o burguês perderá também as condições materiais de divulgação do seu pensamento como hegemônico. Enquanto isso não acontecer, vamos vivendo do jeito que dá. Meus amigos, era a aula de hoje. Semana que vem tem mais. Continuaremos falando da ideologia. Um abraço e boa semana. Obrigado.